Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado sobre o retorno à ecologia social. Esse artigo foi escrito pelo Abdullah Öcalan, um dos membros fundadores da PKK, presente aí no contexto da Rojava. Achei esse artigo aqui no ITA, Instituto de Teoria e História Anarquista. Como sempre, link estará na descrição. Então, sem mais delongas, vou começar a leitura desse artigo aqui. Abre aspas. Os seres humanos ganham em valor quando entendem que os animais e as plantas lhes são apenas confiados. Uma consciência social que carece de consciência ecológica inevitavelmente se corromperá e se desintegrará. Fecha aspas. A seguir, publicamos uma parte de um texto de defesa de Abdullah Öcalan, conhecido como Bir Halk Savunmak, trazido do espanhol, mas ela deu Estado, o poder e a violência. Durante muitos anos, Öcalan tem tratado de criar condições mais favoráveis para uma solução política e pacífica no conflito na Turquia. Durante anos, manteve conversas para sua solução com o governo turco. Öcalan estava completamente isolado do mundo exterior na ilha-prisão de Imhali, desde seu sequestro em 1999. Conforme o sistema foi levando a crise social ao caos, o meio ambiente começou a mandar sinais de socorro na forma de catástrofes que ameaçam a vida. Cidades cancerígenas, ar contaminado, a camada de ozônio perfurada, a rápida e acelerada extinção de espécies animais e vegetais, o desmatamento florestal, a contaminação da água pelos dejetos, a acumulação de montanhas de lixo e o crescimento demográfico antinatural vem levando o meio ambiente ao caos e à insurreição. Trata-se de obter o máximo de benefício, independentemente de quantas cidades, pessoas, fábricas, transportes, materiais sintéticos, ar e água contaminados possam ser absorvidos pelo nosso planeta. Esse desenvolvimento negativo não é o destino, é o resultado de um uso desequilibrado da ciência e da tecnologia nas mãos do poder. Seria um erro responsabilizar a ciência e a tecnologia desse processo. A ciência e a tecnologia em si mesmas não têm culpa. Elas funcionam de acordo com as forças do sistema social. Assim como podem destruir a natureza, podem curá-la. O problema é exclusivamente social. Há uma grande contradição entre o nível da ciência e da tecnologia e o padrão de vida da esmagadora maioria das pessoas. Essa situação é o resultado dos interesses de uma minoria que tem controle sobre a ciência e tecnologia. Porém, em uma sociedade democrática e livre, a ciência e a tecnologia desempenharão um papel ecológico. A ecologia em si mesma é também uma ciência. Examina a relação da sociedade com seu meio ambiente. Embora ainda seja uma ciência muito jovem, desempenhará um papel primordial na superação da contradição entre a sociedade e a natureza. Junto com todas as demais ciências, a consciência ambiental, que foi desenvolvida em alguns lugares, dará um salto revolucionário se a ecologia for entendida dessa maneira. O vínculo entre a sociedade primitiva comunal e a natureza é como o vínculo entre a criança e a mãe. Entende-se a natureza como algo vivo. A regra de ouro da religião daquela época era não agir contra ela, para não ser castigado por ela. A religião natural é a religião da sociedade primitiva comunal. Não há contradição com a natureza. Não há anomalias no surgimento da sociedade. A própria filosofia define o ser humano como a natureza tomando consciência de si mesmo. O ser humano é praticamente a parte mais desenvolvida da natureza. Isso demonstra o antinatural e anômalo que é este sistema social, que põe em contradição com a natureza sua parte mais desenvolvida. O fato de que este sistema social tenha convertido o ser humano, que estava unido com entusiasmo à natureza em suas celebrações, em uma praga para a própria natureza, mostra que é em si mesmo a praga. A natureza holística do homem e do meio ambiente natural não se refere somente a questões econômicas e sociais. É também uma paixão filosófica indispensável para entender a natureza. Na realidade, a base disso é a reciprocidade. A natureza demonstra sua grande curiosidade e seu poder criativo ao converter-se em humana.
O ser humano, por outro lado, reconhece a si mesmo na compreensão da natureza. É surpreendente que a palavra suméria para liberdade, amarg, significa retorno à mãe, à natureza. Entre o ser humano e a natureza há uma relação quase amorosa. É uma grande história de amor. Destruir esse amor é, religiosamente falando, um pecado mortal, porque não se pode dar uma interpretação maior do que esta. Neste contexto, mostra-se uma vez mais o valioso significado que tem nossa interpretação da hemorragia feminina. Ao mesmo tempo, mostra-se como um signo da distância em relação à natureza e de sua origem. A naturalidade da mulher provém de sua proximidade com a natureza. Este é também o verdadeiro significado da sua misteriosa atração. Nenhum sistema social que não se encontre em harmonia com a natureza pode reivindicar racionalidade e moralidade para si. Portanto, o sistema que esteja mais em desacordo com a natureza também será superado, em termos de racionalidade e moralidade. Como se pode constatar nesta breve exposição, há uma relação dialética entre o sistema capitalista, em seu atual estado caótico, e a catastrófica destruição do meio ambiente. A contradição fundamental com a natureza só pode ser superada apartando-se do sistema. Não se pode resolvê-lo unicamente pelos movimentos de proteção ambiental. Por outro lado, uma sociedade ecológica também requer uma mudança moral. A amoralidade do capitalismo só pode ser superada com um enfoque ecológico. A conexão entre a moralidade e a consciência exige uma espiritualidade empática e compassiva. Isso, por sua vez, só tem sentido se se embasa na competência ecológica. Ecologia significa amizade com a natureza, a crença na religião natural. Nessa perspectiva, a ecologia representa uma união renovada, consciente e iluminada em uma sociedade natural e orgânica. Os problemas práticos de um modo de vida ecológico também são urgentes. Uma das tarefas dos ativistas é ampliar as muitas organizações existentes, em todos os aspectos, e convertê-las em uma parte integral da sociedade democrática. Isso também inclui a solidariedade com os movimentos feministas e liberais. Uma das atividades mais importantes na democratização é a promoção e a organização da consciência ambiental, assim como antes havia uma acentuada consciência de classe ou nacional. Devemos criar uma consciência da democracia e do meio ambiente por meio de intensas campanhas, seja os direitos dos animais, a proteção das matas ou o reflorestamento. Essas ações, se corretamente realizadas, são elementos indispensáveis do ativismo social. As pessoas que não têm sentimento nenhum pelo biológico só poderão ter uma consciência social perturbada. Aqueles que percebem a relação entre ambos podem sentir-se verdadeiros e completos em todos os sentidos. A natureza, até agora saqueada e desprotegida, deve ser e será a destinatária de uma grande luta para restaurar sua cobertura de flora e fauna. A floresta deve ter uma chance novamente. Patriotismo de verdade significa reflorestamento e cultivo de árvores. Este pode ser um slogan valioso. Quem não ama e não protege os animais também não será capaz de proteger e amar os seres humanos. O homem ganha valor quando entende que animais e plantas só lhe são confiados. Uma consciência social que carece de consciência ecológica inevitavelmente se corromperá e se desintegrará, como se viu no socialismo real. A consciência ecológica é uma consciência ideológica fundamental. Assemelha-se a uma ponte entre a filosofia e a moral. Uma política que promete a salvação da crise atual só pode conduzir a um sistema social real se for ecológico. É como ocorre com a questão da liberdade das mulheres. A mentalidade patriarcal e estatista do poder tem contribuído também para que os problemas ecológicos tenham sido adiados durante tanto tempo e ainda não tenham sido resolvidos adequadamente. Se a ecologia e o feminismo continuarem a se desenvolver, o sistema patriarcal e estatista se desequilibrará completamente. A verdadeira luta pela democracia e pelo socialismo só se tornará uma questão completa quando assumir a causa da liberdade das mulheres e da salvação da natureza. Somente uma luta tão completa por um novo sistema social pode levar a uma saída significativa do caos atual. Então é isso. Esse foi o artigo. Foi traduzido do espanhol ao português pela Luana Costa Senciarelli e o Rodrigo Santana Cardoso, revisor sendo o Denis Conte.
para a edição final postada aqui no Ita. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigozinho aqui, do Abdullah Öcalan. É difícil falar o nome dele. E é isso. Até mais.